Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova. Queridos irmãos, existe um pecado que nós sabemos que Deus não pode perdoar, que é o pecado contra o Espírito Santo. Todos os pecados Deus perdoa. Porém, aquela pessoa que tem o coração obstinado no mal, e é isto o pecado contra o Espírito Santo, não tem como ser perdoada por Deus. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque o coração está fechado à graça. Deus sempre quer nos perdoar, porque Deus é amor. Da parte de Deus, sempre existe a disposição de acolher o pecador. Mas é importante que o pecador escolha a misericórdia. O Papa Francisco tem um livreto, um livro bem pequeno, que seria muito importante a gente ter acesso e fazer a leitura, que ele vai justamente falar sobre a diferença entre o pecador e o corrupto. O pecador somos todos nós somos pecadores. Todos nós temos realidades que precisam passar por conversões. Somos pecadores, mesmo buscando a santidade, mesmo desejando a santidade, mesmo aspirando à santidade, sabemos que em uma situação ou em outra a gente se desvia do caminho de Deus. Porém, o pecador está ainda aberto à graça, o corrupto não. O corrupto é aquela pessoa que está com o coração tão enraizado no pecado que não é mais capaz de enxergar o mal que comete. A gente normalmente associa essa expressão corrupto aos políticos, mas não somente são corruptos alguns políticos, não são todos que são corruptos, né? A gente às vezes usa esse termo para todos. Sabemos que existem pessoas boas sim na política, mas a corrupção é esse coração que está realmente necrosado. Sabe aquele coração que está morto para atos bons? Aquela pessoa que não consegue enxergar o outro, está somente voltada para si. Esse é o corrupto. O egoísmo, né, no coração, a centralização, não é capaz de enxergar que o mal que comete, a destruição do outro, é algo que fere o outro e fere o próprio Deus. Então, o corrupto é esta pessoa. E precisamos pedir a Deus que Ele nos liberte de atitudes de corrupção, que Ele possa ir curando o nosso coração. Tem uma expressão que eu acho muito interessante, que fala justamente do povo da antiga aliança, que se aplica muito a nós, a cada um de nós. Essa expressão diz o seguinte, que foi fácil Deus tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar do coração do povo o Egito. Foi fácil Deus tirar o povo do Egito, mas o coração do povo estava muito enraizado. E assim muitas vezes o nosso coração. É difícil tirar o Egito de dentro de nós. É difícil tirar muitas coisas de dentro de nós. Deus vai agindo, Deus vai operando. Quando livremente nós aderimos à vontade de Deus, Deus vai curando, restaurando, mas nós nos indispomos a isso. Por isso que
essa expressão realmente se aplica muito para a nossa vida. É fácil Deus nos tirar do Egito. Difícil é tirar o Egito de dentro de nós, porque está enraizado muitas vezes o Egito, o pecado, a resistência no nosso coração. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele nos liberte. Aliás, nós precisamos pedir a Deus a graça, evidentemente, da conversão, mas também a gente percebe como hoje no mundo existe uma cultura de dessacralização, uma cultura de distanciamento de Deus. É um absurdo. A gente sabe muito bem que recentemente aconteceu na Argentina a aprovação do aborto. Como nós podemos ser favoráveis a uma prática tão criminosa como o aborto? O aborto é um crime, é um homicídio. Tirar a vida de uma pessoa, tirar a possibilidade de alguém existir. Nós não temos poder para agir deste modo. Quem faz isso? Corações obstinados, homens e mulheres que se acham detentores do poder, que se acham donos da vida. A obstinação. Quando Deus é excluído da vida da sociedade, atrocidades como essas acontecem. As nossas sociedades estão cada vez mais ateias. Nós estamos vivendo um tempo onde as nossas sociedades estão cada vez mais ateias, onde as pessoas vão perdendo o sentido de Deus e o sentido do pecado. Nós estávamos falando recentemente na homilia, acredito que na segunda-feira, nós falávamos na homilia que o homem perdeu o sentido do pecado, que o homem não acredita mais que o demônio existe. E esses aspectos são muito importantes para mostrar como nós estamos vivendo, como Deus está sendo afastado da vida do homem. Porque quando o homem começa a não reconhecer a sua realidade espiritual, que nós estamos em um grande combate. Você está vivendo, eu estou vivendo, todos nós vivemos um grande combate. E nós não combatemos contra forças humanas, nós combatemos contra o demônio. O homem que diz, não existe o demônio. O homem que não mais reconhece o sentido do pecado, que existe o pecado, que o pecado nos afasta de Deus. O homem que não mais acredita em Deus. O que se esperar? O que esperar de uma sociedade como essa? O que esperar de uma sociedade que deixou de seguir, de acolher os mandamentos de Deus? A destruição. O que nós podemos esperar é a destruição. Corações obstinados, corações que não se curvam para Deus, infelizmente não serão misericordiados. Não serão misericordiados. Deus quer salvar a todos, mas a salvação também é uma escolha nossa. Não podemos esquecer disso. A salvação é um dom, mas a salvação também é uma escolha. É dom de Deus. Sem este dom, nunca poderíamos ser salvos. A salvação Cristo conquistou para nós na cruz. Sem a morte de Jesus na cruz, nenhum de nós poderíamos acessar a eternidade, o eterno. Por isso, Cristo nos deu o dom da salvação.
mas a salvação é uma escolha minha. Eu preciso escolher, eu preciso aderir. O evangelho de hoje é um evangelho muito interessante, porque fala justamente da compaixão. Jesus sempre é movido pela compaixão. O relato que nós escutamos no evangelho fala de um leproso. Vocês sabem que na época de Jesus, a hanseníase, ela não tinha cura, não tinha tratamento para a hanseníase, que é a lepra. E todos os leprosos, o leproso era alguém que era tido como pecador, porque a doença, a lepra, sinalizava o seu pecado. E o leproso, naquela época não existia um tratamento para isso. O leproso, ele era alguém que era colocado à margem da sociedade, alguém que era colocado à margem, não podia estar convivendo em sociedade o leproso. Mas o evangelho de hoje mostra como Jesus não tem receio algum de se aproximar do leproso e de se aproximar de nós, com as nossas lepras. Os padres da igreja, no início do cristianismo, associavam a lepra ao pecado, no sentido espiritual. O pecado, ele tem a força de corroer todo o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração. Quando nós falamos de obstinação no pecado, nós estamos falando do efeito do pecado no coração do homem. Quanto mais distantes de Deus, mais o pecado tem força de nos destruir. Por isso que precisamos nos confessar. Por isso que precisamos constantemente nos confessar. A confissão deve ser algo constante na nossa vida. A Eucaristia, os sacramentos que estão disponíveis para nós. Nesse tempo de pandemia, a igreja foi muito, como sempre foi muito materna, permitindo que os cristãos participassem dos sacramentos pelas redes sociais. Mas já está no momento de nós voltarmos, claro, com todas os cuidados necessários para os sacramentos. Importante a gente voltar para a confissão. Importante a gente voltar para a Eucaristia. Porque os sacramentos nos ajudam a vencer as nossas debilidades, a sermos curados dos nossos pecados. Jesus se aproxima do leproso, porque movido pela compaixão, não tem medo de se aproximar dos nossos pecados, daquele homem. E Jesus faz algo que não poderia ser feito. Jesus estende a mão, toca nele. Tocar no leproso é se tornar leproso. E Jesus toca no leproso, faz algo que a lei pedia para que não fosse feito. Jesus toca aquele homem e pergunta para ele se ele deseja ser curado. Se queres, tens o poder de curar-me. Essas são as palavras do leproso. Jesus diz: eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Queridos irmãos, se queremos vencer as lepras que existem em nós, se queremos vencer os pecados que existem em nós, se queremos superar os vícios que existem em nós, precisamos nos voltar para Jesus. Precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos invocar a sua misericórdia, porque não há pecado que Deus não tenha poder para perdoar. Mas Deus
que é sensível às nossas fraquezas e pecados, que não tem medo de se envolver conosco, de se aproximar de nós, de nos envolver com seu abraço de misericórdia. Esse Deus está todos os dias disposto a nos conceder o seu perdão. Não sejamos como aqueles que no deserto fecharam o coração à misericórdia. Não endureçamos o nosso coração, porque coração endurecido é coração que está a cada dia caminhando para o inferno, caminhando para a destruição, porque a dureza do coração nos indispõe a acolher a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.